Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 42. Salmo 42, versículo 3. Salmo 42, versículo 3. Diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Versículo 5: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Porque, em outra tradução, por que estou tão triste, por que estou tão aflito? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Pai amado, nesse momento, Senhor, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã, cada visitante, Senhor, que aqui está. Ah, Jesus, Tu conheces cada coração. Que nesse momento, Senhor, nada venha a espalhar, Senhor, os nossos pensamentos, tirar o nosso foco, Senhor, de estarmos aqui diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que as preocupações, as ansiedades, aquilo, Senhor, que muitas vezes vem sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente, sejam agora, Senhor, capazes de cada um aqui controlar. Cada um aqui, Senhor, não deixar que isso os atrapalhe de serem abençoados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu já declaro, Senhor, a Tua paz agora sobre todos, independente da sua condição, meu irmão ou minha irmã. Eu declaro a paz do Senhor sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que você possa se alimentar do que o Senhor tem para você nesse dia, para que o Espírito Santo ache a porta aberta agora para entregar para você o que já está preparado. E que não haja de maneira alguma algo que venha te roubar, mas que tudo que você receba, você leve consigo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora, se existe algum incômodo, sono, cansaço, fadiga, estresse, nervosismo, irritação, seja o que for, venha agora a paz do Senhor sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. Que eu não diga nada de mim mesmo, nada do meu próprio coração, mas eu diga somente o que o Senhor tem para você, igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar um pouquinho? Olha só o que o salmista estava passando, né? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Ou seja, era o alimento dele, né? Ele estava passando um momento de muita angústia, de muita tristeza. E, ao mesmo tempo que ele estava passando essas barras, ele ouvia algo constantemente, como nós lemos aqui. Pessoas dizendo para ele: onde está o teu Deus? Onde está aquele que você diz que te socorre, aquele que você diz que é, o seu pastor, aquele que você diz que guerreia as tuas lutas, né? Onde está o teu Deus? Não sei se você já ouviu isso em algum momento, né? Alguma pessoa num ar de deboche, num ar de zombaria, às vezes até um irmão, né? Até um irmão que também está passando por um momento que não está conseguindo crer, talvez pode perguntar para você: onde está o teu Deus? E aí ele emenda aqui dizendo, perguntando para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas aqui dentro, né? Por que você está tão perturbado, tão aflito, tão triste? E ele mesmo fala para si: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu não sei como você está, como você começou esse ano, como tem sido as suas expectativas, mas hoje o Senhor tem uma palavra, né? Uma palavra para nós que estamos passando angústias, tristezas, tribulações, lutas,
E se não é para hoje, pode ser para amanhã ou depois da manhã. Então guarde bastante esse alimento de hoje na sua vida. Amém, igreja? Em nosso dia a dia são muitos os momentos de tristezas, de angústias, de sofrimentos que passamos. Talvez você não consegue entender na hora por que nós estamos passando aquilo, tendo aquelas tristezas, aquelas profundas e doídas angústias, no dia a dia. Talvez você pensa, talvez porque eu não sou um bom servo de Deus, um bom cristão, talvez eu preciso ler mais a Bíblia, talvez eu preciso ter mais fé, talvez eu preciso ser como os grandes servos de Deus, que ter uma vida mais dedicada ao Senhor, uma vida mais na presença dEle. Será que é assim? Será que os grandes servos de Deus, da palavra, que estão aqui descritos na Bíblia, será que aquela pessoa que é bem ligada a Deus não passa angústia? O que você acha? Passa? Será que passa? É? Será que passa sofrimento? Sim. Será que chora? Sim. Será que fica triste? Sim. Oh. São muitos os exemplos de grandes heróis da fé que passaram tristezas, angústias, sofrimentos, que ficaram em muitos momentos desesperados, que em muitos momentos, num dia, enfrentaram o inferno inteiro, e no outro dia estavam com depressão, porque nós somos humanos. Amém? Tem alguém aqui que não é humano, já está em outro nível, hein? Então, falando para os humanos agora, se você está em outro nível, desculpa, falando para você que é humano, todos nós e eles, os heróis da fé, passaram por muitas tristezas, muitas angústias. Então, se você orar, vai ajudar muito. Você vai ver que a oração tem muito poder contra a angústia. Se você se consagrar, maravilha. Se você estiver perto do Senhor, realmente vão ser situações que vão diminuir essa angústia. Mas todos nós passamos angústias, passamos tristezas, passamos esses perrengues na alma, no nosso dia a dia. E os exemplos são muitos. Nós poderíamos ficar aqui fazendo um estudo até o final do ano, só para dizer as angústias dos servos de Deus. Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Milhões de pessoas que ele foi usado para tirar do Egito, para restaurar a nação de Israel. Toda aquela luta. Chegou um momento que ele não estava aguentando mais, ele pediu para morrer. Ele não estava aguentando mais a angústia, o sofrimento, a cobrança, a aflição da alma foi tão grande, que ele disse assim, Números 11:15: e se assim fazes comigo, assim Deus, se tu permites que eu passe por isso, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Ele estava pedindo a morte. Moisés pedindo a morte, porque ele não aguentava continuar vivendo o que ele estava vivendo. Ou seja, se a multidão tivesse ouvido, essa foi uma oração secreta para Deus. Se a multidão tivesse ouvido Moisés orando assim, possivelmente teriam apedrejado ele. Talvez teriam acabado com a vida dele, colocando em dúvida que ele realmente teria tido um chamado, o chamado que teve. Porque as pessoas só querem ver você, às vezes, sorrindo, com as asas assim bem abertas, voando. O chorar com os que choram não é para a maioria. Mas eu declaro que isso esteja na sua vida. Amém. Porque quando você é misericordioso, você colhe misericórdia. Sabe? É maravilhoso. Então, a palavra de hoje é para nós, tirando exemplos desses grandes servos do Senhor que sim, tiveram muitas angústias. Nós vemos o intenso sofrimento de Jó. Na palavra de Deus fala que Jó era um homem íntegro. Ou seja, quase Deus olhava para ele e via integridade. Deus olhava para Jó e via alguém muito temente, muito correto. E ele passou por muitas e muitas tribulações, perdeu tudo.
E ele também, assim como Moisés, pediu para morrer. Se você não vou ler tudo, mas tá em Jó 7, 13 ao 16, está justamente esse ápice, onde ele fala, Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou aguentando mais. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se Davi não passasse aflições, angústias, né, a maioria dos salmos não estaria aqui. A maioria dos salmos foram escritos em profunda angústia, profunda tribulação, profunda tristeza, né, a busca pela esperança. Salmo 88, eu faço questão de ler. Salmo 88, 15 ao 18 fala assim: olha o que Davi, aquele que tinha, domingo retrasado eu falei, né? Falamos aqui, ele enfrentou um urso, daí veio o leão, enfrentou o leão, aí veio o gigante, enfrentou o gigante, veio exércitos e exércitos, ele enfrentou o que veio, mas ele também passou angústias. Olha só, Salmo 88: estou aflito e prestes a morrer desde a mocidade. Ou seja, desde muito jovem, parecia que ele já ia morrer. Sabe a pessoa que olha assim para a sua... Quando era adolescente, puxa, parece que sempre eu estive na hora de... Eu sempre estive na hora de morrer. Eu já sempre estive assim no limite. O sofrimento foi contínuo. Vou ler novamente: estou aflito e prestes a morrer. Desde a mocidade sofro os teus terrores e estou desesperado. A tua ardente indignação me cobriu e os teus terrores me destruíram. Como águas me rodeiam o dia todo, cercam-me completamente. Afastastes para longe de mim os meus amigos e companheiros. E o meu amigo mais íntimo agora são as trevas. Deprê, não é? Gótico total, Davi está aqui, né? Ou seja, ele estava passando um momento de muita angústia, de muita tribulação. Elias, num dia, enfrentou 450 profetas de Baal. Ele usou de toda a fé. Não bastava só pedir que Deus derramasse o fogo. Ele pôs água para que o fogo... Água, o que faz com o fogo? Apaga. Pois ele fez uma vala e encheu de água. E diz a palavra do Senhor que veio a presença do Senhor e lambeu a água. Isso foi num dia. No outro dia, sob a ameaça de Caleb e de Jezabel, ele fugiu e ficou angustiado. Chegou a pedir a morte também. 1 Reis 19:4: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Angústia, tristeza. E poderíamos continuar dando exemplos aqui, um a um aqui, de angústias que você já passou, que eu já passei, apesar de sermos servos do Senhor, apesar de termos aqui no nosso coração algo que ninguém vai tirar, que é a convicção em Deus. Mas eu e você passamos sim por angústia, passamos sim por tristezas e vamos continuar passando. Amém? Sim, mas como o salmista disse aqui no comecinho, no primeiro texto que nós lemos, por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42. Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda você louvará. Ainda vamos subir no pódio da vitória. Só que nós não vamos ficar lá, nós vamos descer, vamos lutar de novo. Amém? Para continuar no pódio tem que lutar de novo. Não pode morar no pódio, né? O campeão vai lá e luta, ele faz uma cabaninha lá no pódio e mora lá? Não. Para ele continuar ali, ele tem que enfrentar novos opositores, novas batalhas, para ele continuar no pódio. O Senhor tem um pódio da vitória sim para nós, mas a luta tem que acontecer, porque essa luta vai nos preparar. Quantos homens aqui nós já falamos, quantas pessoas, mas agora eu quero falar de alguém que teve também angústia, que você fala, puxa, será que ele passou por angústias? Jesus. Será que ele passou também por angústias? Vamos ver?
Mateus 26, 36 ao 38. Primeiro o evangelho aí, Mateus 26, 36 ao 38. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Ele convidou todos os seus discípulos. No caso aqui eram 11, né? Um já tinha dado as costas. Ele convidou todos os discípulos e foi ali para o jardim do Getsêmani. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, no caso eram Tiago e João, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. Levou os 11, dos 11 ele deixou ali e levou apenas 3, deu uns passos a mais e levou esses 3 com ele. Levou esses três discípulos com ele. No versículo 38 se dirigiu a esses 3 e disse para eles: disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Numa tristeza de morte. Isso, em outra tradução fala assim: uma tristeza que parece que eu vou morrer. Isso quem disse? Jesus, o nosso Senhor Jesus. Talvez você não consegue entender muitas vezes o que você está passando, o que você está vivendo, mas hoje nós vamos ver que com as atitudes que Jesus teve diante desse momento de tristeza, de angústia, nós vamos tirar lições para nós. Como ele agiu diante dessa angústia? Como que o nosso Senhor Jesus agiu diante desse sentimento que estava parecendo que ia matá-lo? Diante desse sentimento que estava tirando o seu chão, Como que ele agiu? Tudo que o Senhor fez, nos 3 anos que ele passou aqui, tudo foi exemplo para nós. Até o silêncio de Jesus foi exemplo para nós. Tudo, em todo momento. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos deu as dicas, nos deu as dicas do que fazer. Então hoje, nós vamos olhar para o Senhor, como Ele agiu, como Ele enfrentou esse momento, Estava chegando a hora, Estava chegando a hora. Antes um pouquinho ele tinha, sentado, servido ali a ceia, partido o pão, falado para Judas: faça o que você tem que fazer logo, E Judas saiu, tal, e tinha falado com Pedro: olha, hoje antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro: não, jamais, estarei contigo até a morte. E tinha acontecido tudo isso na noite. E estava começando a madrugada, e o Senhor sabia que a hora estava se aproximando, a hora que ele seria preso, e depois julgado, crucificado, injustamente julgado e crucificado. E foi apertando o seu coração, porque estava chegando a hora. Sabe quando vai chegando uma situação, o seu coração vai apertando a mente, aquela pressão, você começa a ter sentimentos horríveis. Jesus também, ele não veio aqui diferente de nós. Ele veio aqui em carne e osso, com sentimentos, com desejos, com situações parecidas comigo e com você. A diferença é que ele não errou. A diferença é que ele buscava no Pai constantemente, buscava força. E nós vamos ver que nesse momento de angústia que eu passo, que você passa, ele buscando no Pai, ele nos ensinando através das suas atitudes. E hoje nós vamos tirar isso para a nossa vida. Amém? Vamos tirar isso para a nossa vida, para nós não nos esquecermos. Diante dessa terrível expectativa, como que ele reagiu? Como que a alma de Jesus, o que aconteceu? Diz aqui no versículo 26, o que ele fez? Ele se afastou para orar. Ele falou: vamos até o Getsêmani, eu vou ali orar. Primeira dica aqui: não importa qual o tamanho da sua angústia, não importa qual o tamanho da sua aflição, qual o tamanho da dor que você sente, não importa o que é que já aconteceu, está acontecendo ou está prestes a acontecer, esteja conectado ao Pai, esteja conectado, ore,
Fale com Ele. É a primeira coisa. Eu preciso orar. Amém? Fala isso para você mesmo. Olha, diante disso eu preciso orar. É a primeira atitude, eu preciso orar. Se você pode orar com alguém, ore. Se você não tem com quem orar, ore sozinho. E Jesus fez exatamente disso. Depois, além de estar indo orar nesse momento de angústia e tristeza, o que Jesus também procurou? Porque a companhia de pessoas que Ele amava. Estar com pessoas que Ele amava. Olha só, levou com Ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia e tristeza. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza. Versículo 37 e 38. A ponto de morrer. Aí já é outra tradução. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele levou esses 3. Você vai ver várias vezes nos evangelhos Jesus com esses 3 aqui: Pedro, Tiago e João. Quando eu era criança pequena, cantava lá a musiquinha: Pedro, Tiago e João num barquinho. Então, aí tem várias situações onde você vai ver esses 3 juntos. Esses 3 eram como que mais maduros espiritualmente. Eles estavam mais pertinho de Jesus, talvez entendiam um pouco mais, apesar dos pesares, apesar de dali a pouco todos abandonarem. Mas eles eram pessoas que Jesus queria ter com Ele, ali mais perto. Então, uma das coisas que Jesus fez foi procurar a presença deles. Inúmeras pessoas, eu, talvez você, muitas vezes, quando está passando um momento de angústia, um momento de tristeza, muitas vezes você quer se isolar. Você quer ficar sozinho. Você não quer compartilhar com ninguém, não pede ajuda. E nós vemos Jesus aqui buscando a companhia dos seus amigos, que também era a sua família. Que alguns dias atrás ele falou: estes são a minha família, que fazem a vontade do meu Pai. Às vezes na sua própria família você não encontra pessoas que podem te dar uma palavra de Deus, porque talvez não estão fazendo a vontade de Deus, não estão buscando. Mas o Senhor tem te dado uma família aqui, com as nossas debilidades. Pedro, Tiago e João tinham suas debilidades. Pedro mesmo, muitas coisas você viu e iria ver. Jesus falou: quando você se converter, você cuida dos seus irmãos. Ou seja, tinham debilidades como eu tenho, você tem. Mas somos a família de Cristo. Sabe? Então, não se isole. Faça como Jesus, não se isole. Satanás deseja muito que você esteja sozinho no momento de angústia. Sabia? Ele deseja, principalmente isolado da família de Cristo, que é a igreja do Senhor. Sozinho. Eu, você, somos apenas nós. Juntos, nós somos a igreja do Senhor, contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Meu irmão, isso é uma verdade espiritual. É uma verdade que eu já pude sentir na pele. O antes de tentar fazer algo para Deus mesmo, sem ter essa família, o que eu sofri, e o depois, para a honra e glória do Senhor. A diferença de tantas angústias e sofrimentos serem evitados. Você tem isso para você. Uma família que entende o seu chamado. Uma família que está aí para vencer essa angústia. Jesus procurou isso no momento de tristeza, angústia, terror, medo. Não se isole. Não se isole. Busque, não fique, não corra para buscar um desabafo virtual. Não, eu estou mal. Eu vou lá para o meu perfil lá e vou contar para o mundo. Isso não vai rolar, irmão. Essa aí não é a família de Cristo. Olha só, Jesus estava com os 11. Dos 11, ele levou 3. Com esses 3 ele falou: olha, eu estou com uma tristeza, que parece que eu vou morrer. Eles viram esse Jesus ressuscitando mortos. Eles viram esse Jesus andando pelas águas. Ele viu esse Jesus fazendo proezas. E agora eles viam esse Jesus falando: olha, eu estou tão triste que parece que eu vou morrer. Amém? Para quem nós falamos isso? Para a nossa família. Amém? Para nós, entre nós. Nós precisamos
ter esse amor entre nós. Capaz de podermos falar o que está pegando, sem a outra pessoa falar: seu pecador, seu errado. Jesus poderia até ter sido julgado, mas ele abriu a boca e falou. O Senhor quer que isso seja plantado hoje. O Senhor está tratando hoje a sua angústia, as minhas angústias, os meus temores, mas também quer nos ensinar. Porque quando você semeia a misericórdia, como eu já falei, você vai colher a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você planta a misericórdia e vem do mesmo jeito para você. Talvez não é nem com aquela pessoa, tá? Não espere não. Se você foi misericordioso com uma pessoa, não fique esperando dela, vai vir de outro lugar talvez. Às vezes vem da mesma pessoa, às vezes vem de outra, não importa. A semente foi plantada. Então, esteja aberto a isso também. Esteja aberto, faça isso realmente com amor. Jesus fez isso. Jesus, ele foi lá e não se isolou. Então busque estar em contato com o corpo de Cristo. Busque estar em contato, com aqueles que realmente podem te ajudar. Veja o que Salomão, aquele sábio homem falou, Provérbios 18:1. Dando a linguagem mais atual, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Vou ler novamente. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, o isolamento é uma forma de autopiedade. Entendeu? Autopiedade, vitimização. Eu vou morrer sozinho, eu vou ficar míngua, isso não é inteligente, não é sensato. Amém? Não é inteligente, não é. Jesus não queria, Jesus não queria se consumir naquilo. É algo egoísta. Ele tinha algo a fazer por muitas pessoas, inclusive eu e você. Amém? E tinha o interesse do Pai a ser cumprido. Quantas e quantas vezes, nesses 26 anos de chamado ministerial, eu também pensei em desistir, tive angústias, tristezas, mas como? Bastava pensar que Deus havia dado algo para que eu fizesse, que não era somente eu, existiam pessoas, bastava pensar no plano de Deus, eu já saía daquilo. Por quê? Essa angústia muitas vezes nos arremete, nos leva para a solidão, nos leva para ficar pensando somente em nós. Mas quando você começa a pensar no seu próximo, você dá uma sacudida e fala: eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar assim. Então, exatamente esse provérbio aqui de Salomão é verdadeiro demais. Quem se isola busca interesses egoístas. Eu estou isolado lá e estou pensando em mim. E o resto do mundo? Eu estou passando mal! Não tenho direito! Sim, você tem direito. Mas menos. Você vai ver que a angústia, a tristeza, é um prazo. Tem um limite. Amém? Tem um limite. O escape, a força do Senhor vai vir sobre você. Então, ponha na sua cabeça aí já esse lance aí de não se isolar. Não se isola. Um dos principais comportamentos de depressão, de uma pessoa que está entrando em depressão, é isolamento social. Ela se isolar. É ou não é? Ela se isolar. Ela ficar sozinha. Mas faça como Jesus. Não se isole. Não se isole. Satanás deseja muito, como eu falei, pegar você sozinho, pegar você não como a igreja, pegar você sozinho, murmurando, reclamando, se auto-vitimizando, falando um monte, proferindo um monte de coisas que só vão piorar. Ore para o Senhor, como Jesus fez, e tente não se isolar. E o Senhor Jesus, naquele momento, o que ele fez? Além de estar disposto a orar, estar com seus amigos, seus irmãos, ele foi ali para se derramar na presença do Pai.
Ele foi ali, no versículo 39 diz assim, ó. Versículo 39 do mesmo Mateus. Do mesmo Mateus 26. Agora versículo 39. Adiantando-se, dando uns passinhos à frente, prostou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus se derramou na presença do Pai. Ele já disse para os seus discípulos um pouquinho: olha, eu estou com a vontade, parece que eu vou morrer, uma tristeza, eu vou morrer. Com o Pai ele já disse: olha, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu estou sofrendo, eu estou sentindo uma angústia de morte. Se houver possibilidade, Pai, de eu não passar por isso, se houver uma outra opção, se houver uma outra maneira de fazer isso, se houver, me dá, Senhor, livra-me disso. Isso é o que eu quero, é o que eu peço. Porém, para mim, o mais importante é o que tu queres. Faça conforme o teu querer. Faça conforme a tua vontade. Derramar na presença do Senhor é isso. Você chega, fala o que está sentindo em oração. Amém? Você chega e fala: Senhor, eu estou me sentindo assim. Não precisa esconder nada não. Fala: eu estou me sentindo assim. Jesus falou para o Pai: eu estou me sentindo assim. O que eu gostaria que acontecesse é isso. O que Jesus gostaria que acontecesse? Que o cálice fosse passado. Se possível, passa de mim esse cálice. Então, a primeira coisa, você fala o que você está sentindo. Segunda, o que você queria que acontecesse, mas disposto a fazer a vontade dele. Você pode dizer o que você gostaria, mas não abra mão de cumprir o que ele quer para a sua vida. Não abra mão de confiar que o que ele quer para a sua vida é o melhor, mesmo que pareça o pior para você, mesmo que pareça a opção ruim para você, mesmo que pareça que você vai sofrer mais ainda do que você está sofrendo. Você vai ver aqui nessa história que Jesus estava sofrendo, e o sofrimento dele, mesmo com essa oração, ainda piorou um pouquinho. Ele já estava com uma sensação horrível, e ele começou a orar. Foram 3 períodos de oração, não sei quantos minutos, quanto tempo, mas cada vez que ele orando, ele falava com o Pai, ele se abria. E na oração, a gente conhece a vontade do Senhor. Amém? Jesus não estava brincando de orar. Ele não foi orar e dormiu. Ele não foi orar e foi ver o WhatsApp. Ele não foi orar e ficou pensando em outras coisas. Ele foi orar e queria saber a vontade do Pai. Ele sabia que tinha uma missão a fazer. Você sabe que você tem uma missão a fazer. No meio dessa missão, nesse caminho, tem as lutas. Há lutas que talvez o Senhor vai te poupar, e outras lutas você terá que passar, e Ele te dará força. Só não perca a conexão com Ele. Amém? Não deixe a sua mente viajar. O Senhor estava ali. Quando você fala o que sente, o que você gostaria, está disposto a fazer o que Deus quer. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. É maravilhoso. Sabe por quê? Você geralmente, eu já fiz isso, talvez você já tenha feito isso, numa mesma oração: Senhor, qual o motivo? Senhor, por quê? Já orou assim? Alguém já orou? Eu já orei. Por quê? Por quê? Pode ser chorando, pode ser clamando, pode ser gritando, pode ser com o coração quebrado, pode ser até indignado. Por quê? Né? Por quê? Por quê? Isso não é justo comigo. Isso não é justo com essa igreja. Isso não é justo com essas pessoas. Isso não é justo com essas crianças. Por quê? Qual o motivo, Senhor? Qual a razão de tanto sofrimento? Por que Deus permite que crianças inocentes morram de fome, sejam torturadas, mutiladas?
No momento, ou então algo pessoal mesmo com você, e você, por quê? Por que isso, Senhor? Qual o motivo disso? Em Provérbios 16:4 tem uma resposta para isso, para ficar também no seu coração. Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Até os ímpios Ele faz para o dia do castigo. Ao invés de questionar para saber o motivo ou os porquês, relaxe em confiança. Relaxe, Senhor, em confiança no Senhor, sabendo que existem propósitos para tudo. Em tudo Ele tem um propósito. Em tudo existe um motivo, né? E não é porque, é para quê. Amém? Não é porque, Senhor. O Senhor tem um para quê nisso. Para que algo seja, para que algo aconteça, para que algo realmente seja feito. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Põe essa palavra no seu coração. Deus em tudo tem um propósito. E o propósito dele não é só para você, porque não é só você que existe. Amém? Às vezes você se acha, né, um astro, e tudo gira ao seu redor. Não é assim. Amém? Menos. Deus tem um propósito. Ele pensa em você e todas as coisas cooperam para o seu bem, se você o ama. Mas Ele também tem muitas coisas, muitos propósitos, com muitas pessoas também. E muitas vezes, né, você não gosta disso. Eu não gosto disso. Eu quero para mim. Eu quero para minha família, para minha igreja, para o meu pedaço. Mas vamos estar assim, ó, sabendo desse versículo. Eu li de uma linguagem mais atual para você entender de outra maneira. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados por um propósito. Então, puxa, se todas as coisas cooperam, tem uma tradução que fala conjuntamente, né? Outro dia deu um exemplo aqui, que é como se todas as coisas fizessem uma fila. Deus ia colocando tudo para fazer uma fila para o seu bem. Vem uma tristeza, entra na fila. Vem uma angústia, entra na fila. Vem um prejuízo, entra na fila. Para o bem daquele que me ama. Entendeu? É como se fosse assim. Então, vamos estar preocupados. Olha só, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vamos estar preocupados em amar a Deus? Vamos estar preocupados em conhecer a Deus. Porque preocupados em amar, você só pode amá-lo se você conhecê-lo. Amém? Se você conhecer a Deus, você vai se apaixonar. Sabe quando você, né, você olha uma pessoa, né, que o seu coração fez... Você só vai conseguir, né, amar de verdade essa pessoa se você conhecê-la. E vai vendo os pontos positivos. Vai vendo aquelas coisas que te agradam e aí vem a hora do amor pacificado. O amor que, ó, eu amo e é o amor eterno. Com Deus é assim. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou procurar conhecê-lo. Eu vou começar, eu quero me aproximar, eu quero entender sua vontade para a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, independente se o caminho seja difícil, mesmo que o trajeto passe pelo vale da sombra da morte, esse trajeto vai cooperar para o meu bem. Mesmo que a tristeza venha assim, ó, cheia de temores, aflições, angústias, no meio disso tudo, se for o melhor para mim beber esse cálice, eu vou beber.
E se o Senhor tiver outra opção, Ele vai me dar. Porque Ele não tem prazer no meu sofrimento. Não tem prazer. Então, eu vou confiar. Eu vou confiar. Amém? Jesus estava lá falando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, angustiado, triste, com uma sensação de morte. Mas Ele estava confiando. Ele estava em confiança e disposto a enfrentar o que teria que enfrentar. Mais um ponto para hoje. Somente você e Deus, somente eu e Deus conhecemos o tamanho da angústia que vivemos. Amém? Para de querer que outra pessoa entenda, às vezes, a força. Temos que estar abertos como igreja a chorar com os que choram, como foi falado, a tentar entender, a tentar falar, né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João para esse momento acompanhados. Quando Ele fala vigiai comigo, Pedro, Tiago e João, fiquem acordados comigo. Eu estou passando uma aflição. Eu quero que vocês fiquem vigiando comigo. Entendeu? Eu quero que vocês fiquem acordados. Sabe qual que era a maior tentação? Desistir de tudo, fugir, vazar dali. Então fiquem acordados comigo, né? Fiquem acordados comigo. Mas o que aconteceu? Vamos ver aqui, Mateus 26, 40 e 41. Jesus tinha feito a primeira oração, aí Ele voltou. Depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Pedro perguntou ele: vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Aqui dá uma pista aqui. Talvez essa primeira oração de Jesus foi mais ou menos de 1 hora. Vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vigiem, orem. De outro modo a tentação vencerá vocês. Pois o espírito na verdade está disposto, é forte, mas o corpo é fraco. Mas os discípulos não conseguiram entender. Eles não conseguiram entender o tamanho da angústia de Jesus. Eles pegaram no sono. Enquanto Jesus foi orar, mesmo Jesus pedindo para eles cochilaram. Os 3, disputando quem roncava mais alto que o outro. Enquanto Jesus estava numa angústia tremenda, num momento terrível, né? Mas Jesus mesmo vendo que eles não conseguiram vigiar, Jesus disse a eles, né? Deu uma dica para eles: olha, é melhor vocês vigiarem, orem, porque a carne de vocês pode ser forte, mas o espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Então é necessário orar, é necessário vigiar. Jesus estava buscando algo para ele não desistir. Jesus estava buscando algo para ele continuar. Ele queria ir até o fim. Deus quer que você vá até o fim. Até o fim. E hoje Ele está te dando esses exemplos. Hoje Ele está me dando esses exemplos. Muitas vezes a pessoa do lado não consegue, né, como nós falamos, valorizar a luta, a sua luta, não consegue entender a sua angústia. Eles não conseguiram. Eles não reconhecem o tamanho da sua dor. Muitas vezes as pessoas não compreendem os motivos do seu abatimento. Olham para você e falam: quanta tristeza, quanta angústia, estou fora. Isso contagia. As pessoas às vezes não entendem. Às vezes aqui mesmo, dentro do corpo de Cristo. Pedro, Tiago e João não estavam dentro do corpo de Cristo ali? Estavam ou não estavam? Eles não conseguiram. É como se eles não levassem a sério. Eles começaram a dormir. Um sono terrível. Terrível. Imagina você assim, morrendo, angustiado. E o seu companheiro. O que Jesus fez? Será que Jesus desistiu? Eles pareciam ignorar, pareciam não querer ajudar. Não, mas Jesus não desiste. Ele não quis, ele não aceitou aquilo. Versículo 42. Outra vez ele os deixou e foi orar: meu pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Ou seja, ele já tinha orado na outra oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Nós não falamos aqui que a oração é uma maneira que você começa a saber, conhecer a vontade de Deus? Ou seja, ele orou, passou um tempo, foi lá falar com os... Ele orou, tal, foi falar com os discípulos. Agora na segunda oração, ele já chega assim, ó, Senhor, se realmente eu tenho que passar por isso, cumpra-se a sua vontade. Não, no meio da oração. Ou seja, não permita que a incredulidade, que o seu coração se feche, você comece a declarar coisas ruins. Não. Tenha sempre no seu coração, no momento da angústia, seja feita a tua vontade. Não fica assim, não, Deus não está me ouvindo, acho que eu tenho que orar diferente, acho que eu tenho que fazer uma campanha, acho que eu tenho que fazer... Meu irmão, o Senhor está aí do teu lado, Ele está te ouvindo, Ele está sentindo o que você está sentindo, sabia? Se não veio a resposta diante do que você pediu, continue com fé. Ah, mas se realmente Deus estivesse aqui, Ele teria feito algo. Ele vai fazer o que Ele acha que tem que ser feito, o melhor para você. Amém? O melhor para você. Jesus estava entendendo, olha, eu continuo sentindo angústia, eu continuo sentindo tristeza, realmente eu terei que beber desse cálice. Ele continuou acreditando no Pai. Não é porque Deus não responde às nossas orações do jeito que nós queremos, que nós devemos deixar de crer nele, deixar de acreditar nele. Amém. Devemos continuar. E nesse momento, nesse momento que Jesus, mais uma vez ali, chegou e orou para o Senhor, e nessa segunda oração, ele já estava com certeza mais angustiado ainda. Agora vamos lá para Lucas 22, que arremete um pouquinho com maiores detalhes essa história. Como você sabe, tem partes que são ditas nos 4 evangelhos, E Lucas também relata justamente esse momento aqui, dessa segunda oração. Lucas 22, 43. Então apareceu, nesse momento difícil, apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito, que começou a suar sangue, com gotas caindo no chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Vou ler novamente. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, porque ele estava em tal agonia de espírito, que começou a suar sangue, com gotas caindo no chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Naquele momento de limite, Deus enviou um anjo para fazer o que os seus discípulos não puderam fazer, consolá-lo. Nesse momento de pressão psicológica tensa que aconteceu esse fenômeno, ele começou a suar sangue. A angústia foi tão grande que ele começou a suar sangue. Eu fui buscar aqui, isso se chama hematidrose. Olha só, eu quero ler para você, é importante. A hematidrose é um fenômeno raríssimo, vindo de uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói. Já teve isso já num momento de angústia? Todo o corpo parece doer. Acompanhado por um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por grande temor. Isso tudo pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa o sangue, formando esse fenômeno. Ou seja, uma angústia extrema. Entendeu? Não é conto da carochinha, não é mentira. Realmente Jesus estava sofrendo profundamente. Deus sabe até onde nós aguentamos. Deus sabe até onde você suporta. Deus sabia até onde Jesus suportaria aquilo. Chegou um momento que Ele mandou o seu anjo e o confortava, e o deu forças. Mandou um anjo para que ele recebesse forças. Amém? Não, no meio da oração, angústia, terror, tristeza, sofrimento, oração. Amém, igreja? Falar com Deus na expectativa correta, não naquela expectativa, não, porque agora vai acontecer, as coisas vão acontecer do jeito que eu estou pedindo.
Senhor, eu gostaria que fosse assim. Eu te peço isso, com todo o meu coração. Seja feito, porém, a tua vontade. Deu para entrar isso, irmão, na sua cabeça? Amém. Amém? No seu coração? Amém? Aleluia. Ah, mas isso não é o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma palavra de poder, que falasse assim: mar, abre, parede, saia, montanha, ó, morto, ressuscita. Se for da vontade de Deus, vai acontecer tudo isso. Amém. Se for para o teu bem, acontecerá. Amém. Mas se não for, não acontecerá. Assim seja. Amém. Você terá sim que beber o cálice, Amém. como Jesus teve que beber. Amém? Amém. Evangelho é verdade. É. Existe o evangelho que ilude as pessoas e falam só o que elas querem, só o que elas gostam. Até, ó, bem antigamente aqui, ó, tinham aqueles que pagavam os profetas para falarem profecias que os agradavam. Mas aqui você não vai ouvir só o que te agrada, Amém. porque é a verdade. Você vai ouvir a verdade do jeito que tem que ser. Você vai viver o que tem que viver. A diferença é que você vai ter a força do Senhor. No seu limite, o Senhor vai enviar o seu anjo. Se você perseverar ali, ó, em oração, vai chegar uma hora que o Senhor fala: o meu servo não pode mais. Então vai vir a força dele. A minha força vai vir sobre ele. O meu poder vai vir sobre Glória a ele. Deus. Aleluia. E naquele momento, no final dessa segunda oração, nesse segundo período de oração, Jesus voltou para os seus discípulos. E mais uma vez nos encontrou dormindo. Versículo Mateus 26, 43. Ele voltou aos seus discípulos e novamente os achou dormindo, porque o olhar deles estavam pesado, os olhos deles estavam pesados de sono. Olha só, dessa vez Jesus não disse mais nada para eles, deixou eles dormindo. Jesus já estava mais calmo. Jesus já estava mais, ciente que estava vivendo a vontade do Pai. E que as coisas seriam do jeito dele. Entendeu? Sabe, ele chegou à conclusão: não, eu já sei o que eu tenho que passar, já orei, já me derramei, já veio o anjo, né? Imagina o papo que ele trocou com esse anjo. Entendeu? Tudo que ele falou, o que ele estava sentindo, o consolo que ele recebeu. Então, ele já estava diferente. O Senhor quer te deixar diferente também, no meio da angústia. Amém? Diferente do começo. Você começou orando, parecia que ia morrer, que ia acabar. Não teria outro dia na sua vida. Mas chega num momento que o Senhor começa a te consolar. Continua sentindo angústia. Ainda estava sujo, né? De sangue, possivelmente, assim, o seu rosto. Mas ele já estava diferente. Versículo 43. Um pouquinho para frente. 44 agora. Mateus 26, 44. Então ele voltou à oração pela terceira vez. Terceiro período de oração. Então ele voltou à oração pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Então voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora de o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos homens pecadores. Levantem-se, vamos andando. Aí vem o homem que está me traindo. Jesus agora está decidido. Voltou, aquela voz de ordem, ele se levantou. Independente do que ia acontecer, independente do que ia passar, ele chegou nos discípulos e falou: levantem-se, chegou a hora. O que deveria ser feito estava na hora de acontecer, estava na hora. Ele assumiu, ele orou, ele vigiou, ele foi fortalecido. Os discípulos dormiram, não oraram, não foram fortalecidos. Dali a pouco, o pastor foi ferido e as ovelhas todas fugiram. Todas. Pedro, dali a pouco, negou 3 vezes. Nós vemos quando Jesus foi preso, tinha alguém, um dos discípulos, possivelmente, olhando de longe para ver onde ia dar, né? Em Marcos, relata somente em Marcos, um jovem, um homem, envolto apenas num lençol. Ele viu um barulho e saiu só de lençol.
só de lençol, sem nada por baixo, só de lençol, olhando o que ia acontecer, e de longe ia vendo. Eles não puderam resistir à tentação de fugir, eles fugiram, porque eles não perseveraram, eles não oraram, eles entraram no sono. Não durma na angústia, não durma na tristeza, não durma nessa sensação de morte. Ore, busque ao Senhor, persevere, porque o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai dar o que você precisa. Jesus, ele lidou com essa situação terrível em oração, buscando ao Pai. Lembre-se, primeiro não se isole, mas não resolveu, continua em oração, continua. Não houveram pessoas, tem pessoas, né, que muitas vezes vem buscar ajuda, chega no irmão, chega no outro, não teve ajuda, não, ó, a igreja não quer me ajudar, ninguém está nem aí para mim, acabou. Deus está aí para você. Amém? Deus está aí para você. Nós estamos aqui ensinando, estamos aqui falando de uma situação trágica, onde os discípulos não puderam vigiar, estarem acordados com Jesus. Estamos falando isso para que isso seja exemplo para nós como igreja. Amém? Ai, irmão, eu não posso entender. Estou cansado demais. Uma oração. Senhor, eu não sei o que esse irmão está passando, eu não sei o que ele está sentindo, mas Senhor, eu declaro a tua força agora. Eu não tenho poder, mas tu tens poder. Faça uma oração. O irmão pede oração, você fala, não, eu vou orar. E não ora nada. Tá bom, estou orando. Nunca orou, nunca pediu. Estou orando, viu? Estou orando. Você costuma falar, estou orando. Vai na paz. Deus te abençoe. É só da boca para fora. Nós precisamos um dos outros aqui. Amém? Porque juntos nós somos a igreja do Senhor. A gente já tem falado um tempo, né? Parar de acusação, parar de apontar o dedo, parar de ficar procurando defeitos no outro. Por que aquele lá foi abençoado, ou foi ungido, ou foi colocado, e sendo que eu sou melhor, eu sou mais abençoado, eu sou mais culto, ou mais entendido? Irmão, se você é luz, não vai ter como pôr essa luz, esconder essa luz, ela vai brilhar. Amém? O seu chamado é o seu chamado, e ele vai na hora certa, vai acontecer. Amém. Queiram homens ou não queiram, Deus querendo, tá ok. Amém? Esse alerta todo de oração, da conduta de Jesus, não vai ficar sem deixar isso na nossa mente aqui, Nós temos que estar também preocupados em fazer o que os discípulos não fizeram. Amém? Fazer o que os discípulos não fizeram. E Jesus, ele passou por isso. Dali a pouco chegou toda a turba, como diz a palavra, toda a tropa, toda a gangue. Veio lá o Judas, tinha combinado com eles, falando assim, olha, quando a gente chegar lá, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Esse então vocês prendam. Jesus não tinha uma roupa diferente, ou então um chapéu de bispo, ou então um anel diferente, ou alguma coisa, um crachá, Messias. Não. Ele era igual. Precisou ele falar, olha, eu vou dar um beijo nele, né? Aí ele foi chegando e deu um beijo. O traidor deu um beijo. E aí prenderam Jesus. Pedro, né, que não tinha orado, já arrancou da espada, pensou que o negócio tinha que ser na espada, e não era daquele jeito. E dali a pouco todos fugiram. Jesus foi preso, crucificado, fez a missão, bebeu o cálice do jeito que tinha que beber. E essa salvação alcançou a mim, alcançou a você. Ele pagou por mim. Ele pegou a minha ficha suja e deu a ficha dele limpa. Ele passou as angústias no meu lugar.
No versículo João 16:33, para terminar, fala assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Amém? Hoje você vai sair daqui com paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. João 13:33. No mundo tereis aflições. Né? Essa foi a primeira pergunta aqui que eu fiz, né? Será que nós podemos, será que nós servos do Senhor passamos aflições? Jesus fala, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos disse isso para que nós tenhamos paz. Paz mesmo com a verdade da aflição, mesmo com a verdade da angústia, mesmo com a verdade da tristeza, nós teremos paz. Puxa, eu estou tão triste por estar passando isso, mas eu tenho paz no meu coração. Eu estou angustiado por estar vendo essa situação, mas a paz do Senhor está aqui. Eu posso não estar todos os dias sorrindo de orelha a orelha, mas a paz do Senhor estará no meu coração. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Amém? Vamos aprender? Amém, igreja? Angustiados, tristes, talvez não deu certo, não foi do jeito que eu esperava, mas eu não vou deixar que a paz saia do meu coração. Eu não vou deixar que essa paz saia do meu coração, porque se ela sair eu vou começar a falar besteira, vou começar a fazer besteira, vou começar a levar pessoas para agirem errado comigo também. Então, paz no seu coração, paz na sua mente. Não desanime, adiante. Eu já venci a luta, eu já venci o mundo. Então tenha bom ânimo. Respira fundo, vamos em frente, vamos adiante. Eu vos escolhi. Você é escolhido do Senhor. Amém. Nós somos escolhidos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho. Sabe, as situações difíceis podem acontecer, as coisas terríveis podem vir, mas o Senhor tem você como a menina dos olhos dele. Ele está guardando. E ai daquele que tentar algo contra você, sem que ele queira, sem que ele permita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram escolhidos segundo um propósito. Você aqui, Christ Church, foi escolhido com o propósito de salvar aqueles que talvez jamais entrariam numa igreja convencional, jamais abririam um ouvido para ouvir uma pessoa com aparência religiosa falar. Você tem um propósito, Deus tem um propósito em você. Ame a esse Deus, confie nesse Deus, acredite nesse Deus, acredite que o que você está passando, Ele está vendo. Para de ficar reclamando, querendo chamar a atenção. Deus, olha o que eu estou passando. Deus sabe o que você está passando. Jesus sabia, que Deus sabia que ele estava passando aquilo. Deus sabe o que você está passando. Então abra-se para o Senhor, se derrame na presença dEle, mas esteja disposto a viver a vontade dEle. Essa é a diferença que você vai levar consigo hoje. Estar disposto a viver a vontade do Senhor, apesar da angústia, apesar da tristeza. Mas eu queria sair daqui tão alegre hoje. Eu declaro a alegria do Senhor na sua vida, apesar do que você esteja passando, apesar do que você esteja vivendo. Você que quer hoje colocar a vontade do Senhor acima da sua vontade, para começar a ter a paz. Você que quer isso, levante sua mão comigo. Você que quer hoje ter a capacidade de orar como Jesus orou. Senhor,
eu gostaria disso, eu acho que isso é da hora, acho que se acontecesse isso na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, se, Senhor, as coisas acontecessem assim, seria maravilhoso. Contudo, seja feita a tua vontade. Você que quer orar assim, você que está disposto a não discutir a vontade do Senhor, mas deixar que as coisas se encaminhem por Ele, em oração, não é virando as costas, mas é em perseverança, em oração, um período de oração, outro, quantos forem necessários, orai sem cessar. O anjo do Senhor estará na hora certa. Assim como Deus enviou o seu anjo para estar com Jesus. No segundo período de oração, no limite, veio o anjo. O anjo do Senhor virá sobre você. Talvez o seu limite é agora. Talvez o seu limite é hoje. Ora comigo assim: Senhor Jesus, nesse dia eu quero declarar: eu estou disposto a viver a tua vontade, mesmo que seja diferente do que eu espero, do que eu desejo, do que eu te pedi. Eu quero, Senhor, estar em paz, independente de acontecer as coisas da minha maneira. Eu hoje declaro, Senhor, que preciso de Ti. Toda a angústia, todas as tristezas, todos os temores que têm me perseguido, todas as lágrimas solitárias da minha vida, Tu conheces e Tu sabes o meu limite. Repita isso, irmão. Tu sabes o meu limite, Senhor. Eu preciso da Tua força. Eu preciso que o Teu anjo me levante. Eu preciso, Senhor, que o Espírito Santo me console, me dê força nesse dia. Em nome de Jesus. Porque hoje mesmo eu quero me levantar como Jesus se levantou e encarou o Calvário, encarou a sua missão. Levanta a mão, meu irmão, bem alto. Eu encaro, eu vou adiante, a despeito dos acontecimentos, a despeito do que tem acontecido na minha vida, seja bom ou mal, agradável ou terrível. Eu vou adiante, porque eu amo a Deus e quero cumprir a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. De mão levantada, eu declaro sobre você, igreja, a força do Senhor. Eu declaro sobre você, meu irmão, a unção de fortaleza, a unção que te levante, a unção que te tire do vale da sombra da morte, a unção que te dê realmente uma nova visão do horizonte, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado, porque Tu nunca nos deixa só. Tu nunca nos abandona. Tu nunca nos abandonará. Esteja hoje com essa palavra marcada no seu coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, quero declarar uma semana de bênção para você, uma semana de levante sobre a sua vida. Senhor amado, eu te agradeço por esse momento,
Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque Tu realmente, Senhor, vem com o que precisamos. E eu tenho certeza, Senhor, que Tu já fortaleceste aqueles irmãos que estavam no limite, que estavam passando por situações, ó Senhor Jesus, onde não conseguiam ter esperança. A Tua esperança está sobre nós. Em nome de Jesus, eu declaro, igreja, vá na paz. Em nome do Senhor, a paz do Senhor, que o Senhor te acompanhe e te guarde até o seu lar, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos louvar ao Senhor.